Clara, aluna do nono ano B, e juntamente com os meus colegas elaboramos um trabalho cujo no decorrer deste vídeo iremos falar sobre a história do cinema. A história do cinema começou com a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière em 1895. O primeiro cinema público foi aberto em Paris, França. A história do cinema é fascinante. Começou no final do século XIX com os primeiros filmes mudos e evoluiu ao longo dos anos, passando pela era de ouro de Hollywood, o surgimento do cinema internacional e a era digital. Bom, a história do cinema mundial só foi possível com a invenção do cinetoscópio em 1889 por William Dickson. O assistente de Thomas Edison criou a primeira máquina capaz de capturar imagens em movimento. Os inventos posteriores foram aprimorando essa máquina e moldando o que é o cinema. E os responsáveis por trazer o cinema para o Brasil foram os italianos Afonso e Pascoal Segreto. O cinetoscópio, no entanto, não era capaz de projetar imagens. O espectador tinha de observar as imagens por meio de uma lente que dava para uma câmera escura do aparelho, onde eram projetadas as imagens. Era uma experiência individual, já que o aparelho não projetava as imagens, e os filmes duravam até 15 minutos. Baseado na invenção de Edison, Auguste e Louis Lumière, inventaram o cinematógrafo, um aparelho portátil capaz de capturar imagens em movimento, revelá-las e projetá-las. No ano de 1892, o francês Léon Boulle conseguiu, a partir do cinetoscópio, desenvolver o cinematógrafo, um modelo que conseguia gravar e projetar as luzes das imagens em movimento em tela, em quadros por segundo. Contudo, Boulle não possuía dinheiro para registrar a patente do invento. O cinematógrafo acabou por ser patenteado pelos irmãos Lumière, que passaram a partir de 1895 a fazer várias produções cinematográficas de pequena capacidade e a exibi-las em sessões especiais para isso. Inicialmente, os filmes, assim como as fotografias, representavam apenas registros de fatos do cotidiano, mas foi nas primeiras décadas do século XX que o cinema firmou-se enquanto arte. Isso ocorreu pela ação de artistas que lançaram mão de recursos como mágica e o ilusionismo para a criação de efeitos cênicos. Dois percussores do cinema com efeitos especiais foram Alice Guy Blaché e Georges Méliès. Guy Blaché produziu um filme baseado num conto popular, A Fada dos Repolhos, em 1896, e Méliès dirigiu Viagem à Lua, em 1902, ambos conseguindo com esses filmes efeitos visuais verdadeiramente impressionantes para a época. Desde o início, inventores e produtores cinematográficos tentaram casar a imagem com o som sincronizado, mas nenhuma técnica deu certo até a década de 1920. Assim sendo, durante 30 anos, os filmes eram praticamente silenciosos, sendo acompanhados, muitas vezes, de música ao vivo, outras vezes de efeitos especiais, narração e diálogos escritos presentes entre as cenas. O grande destaque desse período foi Charlie Chaplin, considerado uma das figuras mais importantes no cinema mudo. Como foram feitos os primeiros filmes do cinema? A ideia de produzir imagens em movimento sempre esteve presente na história humana. Os homens da caverna pintavam nas paredes cenas de seu cotidiano. Platão, em seu mito da caverna, utiliza o princípio das sombras para dar efeito de imagens em movimento. O próprio teatro das sombras surge a partir deste conceito. A história do cinema mundial está intimamente ligada à história da fotografia. Com o advento da fotografia, foi possível fixar a imagem numa superfície de papel ou placa de metal ou vidro. Em 1903, ocorre o lançamento do primeiro filme de faroeste dos cinemas, The Great Train Robbery. Seu legado foi aplicar pela primeira vez a técnica do cross-cutting, com imagens simultâneas em diferentes lugares. Primeira exibição de cinema no Brasil.
O cinema surgiu em 1895, quando os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo, aparelho que permitia a projeção de imagens animadas em uma tela ou parede. Essa invenção não demorou muito para chegar ao Brasil, e em 8 de julho de 1896 deu-se a primeira sessão de cinema da história de nosso país. Essa exibição foi realizada na Rua do Ouvidor, 57, na cidade do Rio de Janeiro, e foi amplamente divulgada na época. Contou com a exibição de filmes curtos que retratavam diferentes imagens de cidades europeias. Foi um evento de elite, uma vez que uma exibição do tipo era consideravelmente cara. A primeira sala fixa de exibição de cinema se estabeleceu em nosso país no ano seguinte, 1897, quando no Rio de Janeiro ele também ficava na Rua do Ouvidor, recebendo o nome de Salão de Novidades Paris, e tendo como proprietários Pascoal Segreto e José Roberto Cunha Salles. Exibia-se nela filmes obtidos na Europa e nos Estados Unidos. A aquisição desses filmes ficava a cargo de Afonso Segreto, irmão de Pascoal. Ele foi responsável por trazer ao Brasil uma câmara de filmar, registrando em filmes as primeiras imagens da Baía de Guanabara, em junho de 1998. Os irmãos Segreto também capturaram outras cenas do Rio de Janeiro. Outro importante cinegrafista do período foi o italiano Vittorio Di Maio, que capturou imagens do país no final dos anos 1890. Ele foi o responsável pela gravação legitimamente brasileira com seu filme de 1897, chamado Bailado de Crianças no Colégio, no ano